Imagine-se em um campo de batalha, cercado pelo som ensurdecedor de tambores de guerra e gritos de soldados. De um lado, o exército de Israel, amedrontado e hesitante. Do outro, os filisteus, confiantes, cheios de arrogância e liderados por um homem que parecia invencível. Ele era Golias, um gigante de quase 3 metros de altura, com uma armadura impenetrável, uma lança enorme e uma presença que paralisava qualquer coração. Por 40 dias, manhã e tarde, ele desafiava Israel, zombava do povo e afrontava o próprio Deus do outro lado. Entre aqueles homens que tremiam de medo, havia alguém diferente. Não era um guerreiro, não tinha espada, não tinha armadura, não tinha treinamento militar. Era apenas um jovem pastor, acostumado a cuidar de ovelhas. Seu nome era Davi, e é aqui que começa uma das histórias mais impressionantes da Bíblia. A fé que derrubou o gigante. A Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, descreve esse momento. Os filisteus e os israelitas estavam em guerra, e a batalha se concentrava em um vale, onde os dois exércitos ficavam frente a frente. Golias surgia todos os dias, provocando, gritando e lançando um desafio. Escolham entre vocês um homem para lutar comigo. Se ele vencer, seremos seus servos. Mas se eu vencer, vocês serão nossos escravos. O rei Saul e todo o exército ficavam em silêncio. O medo tomava conta. Ninguém ousava dar um passo à frente. Quem teria coragem de enfrentar um gigante como aquele? Enquanto isso, longe da batalha, Davi cuidava do rebanho de seu pai. Era o filho mais novo de Jessé, esquecido no campo, enquanto seus irmãos estavam no exército. Mas um dia, Davi foi enviado por seu pai para levar comida a seus irmãos e saber notícias da guerra. Quando chegou ao acampamento, ouviu o desafio de Golias, viu os soldados tremendo e em seu coração algo queimava. Como pode este homem desafiar o exército do Deus vivo? Davi não via um gigante invencível. Ele via um inimigo que ousava afrontar o Senhor. Enquanto todos olhavam para o tamanho da ameaça, Davi olhava para o tamanho do seu Deus. Quando Davi começou a perguntar sobre o desafio, seus irmãos zombaram dele. Você é só um pastor de ovelhas. O que está fazendo aqui? Quer apenas assistir à batalha. Mas Davi não se deixou calar. Suas palavras chegaram aos ouvidos do rei Saul, que o chamou à sua presença. Saul, ao ver aquele jovem franzino, se espantou. Você não pode lutar contra esse filisteu. Você ainda é um menino, e ele é guerreiro desde a juventude. Mas Davi respondeu com firmeza: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vieram um leão e um urso para levá-las. Eu os matei com minhas próprias mãos. Esse filisteu será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e do urso, também me livrará das mãos desse gigante. Era fé pura. Não era confiança em si mesmo, mas confiança absoluta em Deus. Saul, ainda desconfiado, tentou ajudar. Colocou em Davi sua própria armadura. Mas o jovem mau conseguia se mover. A espada era pesada, a armadura não servia. Davi logo disse: não posso lutar com isso. Não estou acostumado. Então, ele tirou tudo. Pegou apenas o seu cajado, sua funda, e escolheu 5 pedras lisas de um riacho. Enquanto Golias confiava em sua força e em sua armadura, Davi confiava em algo muito maior, no poder do Senhor dos Exércitos. O momento da batalha chegou. Golias se aproximou, rindo, desprezando Davi. Sou eu algum cão, para que venha contra mim com paus? Zombava o gigante. Hoje mesmo vou entregar sua carne às aves do céu e aos animais do campo.
Mas Davi respondeu com palavras que atravessaram os séculos: Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje o Senhor entregará você em minhas mãos, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Era a fé contra o medo, o invisível contra o visível, o impossível contra a lógica. Golias avançou com sua armadura brilhante, pesado como uma montanha. Davi correu em sua direção, colocou uma pedra na funda e girou-a com habilidade. O projétil voou, rápido, certeiro, e atingiu em cheio a testa do gigante. Golias caiu com um estrondo. O chão tremeu. O silêncio tomou conta do vale. Ninguém acreditava no que via. O gigante estava morto. Davi correu, pegou a espada de Golias e o derrotou completamente. Naquele dia, Israel venceu a batalha, não porque tinha o soldado mais forte, mas porque tinha alguém que acreditou no poder de Deus, acima de qualquer circunstância. A vitória de Davi sobre Golias não foi apenas uma batalha física, foi uma prova de que a fé é capaz de derrubar gigantes. Todos nós temos gigantes em nossas vidas. Medos, problemas, dívidas, doenças, pessoas que nos menosprezam. Muitas vezes, olhamos para eles e pensamos: é impossível vencer. Mas a história de Davi nos lembra que não importa o tamanho do problema, o que importa é o tamanho da nossa fé. Davi não tinha espada, não tinha exército, não tinha experiência. O que ele tinha era confiança no Senhor. E isso foi suficiente para transformar o improvável em vitória. Quantas vezes você já se sentiu como os soldados de Israel, paralisado diante dos desafios? Quantas vezes olhou para um problema e pensou que não havia saída? Golias pode representar muitas coisas: o medo que paralisa, o fracasso que assombra, a enfermidade que ameaça, a injustiça que sufoca. Mas assim como Davi, você também pode escolher enfrentar seus gigantes, não com suas próprias forças, mas com a fé no Deus que tudo pode. É Ele quem luta por nós. É Ele quem derruba gigantes. A história de Davi e Golias não é apenas um conto antigo. É uma mensagem viva, atual, poderosa. Ela nos convida a olhar para os nossos próprios gigantes e declarar: Você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. No final, a fé sempre vence, porque não é o tamanho da pedra, nem a habilidade da funda. É o tamanho do Deus que está conosco. Então, da próxima vez que você se sentir pequeno diante de um grande desafio, lembre-se de Davi. Lembre-se de que uma fé verdadeira é capaz de derrubar qualquer gigante. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo, deixe seu like e escreva nos comentários: Minha fé derruba gigantes. Assim, espalhamos juntos essa mensagem de esperança e coragem.